Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Depois você pode assistir essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e também nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso Facebook e no Twitter, tá certo? E olha, agradeço muito as empresas que contribuem aqui com a gente para fazer o podcast diário do Rodrigo Lima, que é a Cortinas e Companhia, e também o Móveis Colômbia, que fazem aqui o nosso cenário. E eu recebo hoje aqui, muito prazer de conhecer o senhor, professor, o Ricardo Constante Martins. Ele é coordenador pedagógico do 8º ano e do ensino médio do Colégio São José, além de ser mestre em Sociologia Política. Exatamente, muito obrigado. Professor, que currículo, obrigado pelo convite, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, Rodrigo. Legal. Convidado do Diário do Rodrigo Lima, do podcast Diário do Rodrigo Lima, ganha presente, professor. Opa, pra gente bater um papo aí descontraído, hein? O pessoal fica contente, claro, logo que chega. Logo que chega, sim. Professor, nós temos aqui o Café Bem Brasil, não sei se o senhor conhece. Conheço. Patrocinador do podcast Diário do Rodrigo Lima. Apresentei o senhor muito aqui com o café. Muito obrigado. Bem Brasil. Agradeço a você. Bem Brasil. Bem Brasil, que é um café que a empresa, pessoal, fica aqui em Guapiaçu. Guapiaçu. Um café com essa qualidade aqui na nossa região. Difícil. O senhor toma café? Bastante. Tenho até que me controlar, tomar um pouco menos, mas eu gosto muito de café. Bacana. Professor, então, obrigado pela presença. A gente vai conversar muito sobre educação hoje, professor. Perfeito. Nós estamos num período aí que já passamos o Enem, né? Enem, sim. E eu queria saber com o senhor qual que é a importância da preparação dos alunos, como é que é feita ao longo do ano todo, né, para chegar, para a gente ter um resultado agora, né? Exato, Rodrigo. Na verdade, sim, o ano, mas não só o ano, né? A preparação para o Enem é a preparação de vida, que a educação é um processo, né? É um processo que começa lá na educação infantil, né? Os alunos vão crescendo, vão passando pelos anos de ensino, e no ensino médio você tem um aprimoramento dessa preparação. Por ser processual a aprendizagem, é evidente que o aluno não pode se dedicar ao Enem, se dedicar a qualquer que seja o processo seletivo, Enem ou outros, né, processos seletivos, nos últimos 6 meses de curso, no último ano. É necessário que eles se preocupem e se dediquem ao Enem durante a vida, né? E no ensino médio você tem, evidentemente, essa lapidação final, né? Necessária, absolutamente necessária. No Colégio São José, por exemplo, nós temos uma estrutura de ensino médio que possibilita ao aluno uma preparação diária praticamente integral, né? Então eles têm aula durante os períodos da manhã, todas as manhãs, e muitas aulas no período da tarde também, pelo menos 4 tardes de atividade. E é uma preparação intensa, né? Uma preparação intensa e que demanda muita dedicação, né? Uma coisa que acontece bastante no ensino médio é o seguinte: até o 8º, 9º, o aluno ele se prepara para fazer uma avaliação, uma prova, e se ele domina conteúdo, normalmente ele consegue um bom rendimento naquela avaliação. Quando o aluno chega no ensino médio, isso não acontece dessa forma, de uma forma tão tranquila e tão vamos dizer assim, natural. Por quê? Porque o problema do aluno do médio é a linguagem, né? É adequar aquilo que ele sabe à linguagem dos processos seletivos, FUVEST, VUNESP, CONVEST, CAMP e do próprio Enem, né? Professor, e se não estudar hoje, não passa? Não. A concorrência é muito grande, né? Você tem um processo seletivo hoje que é bastante afunilado, né? A quantidade de alunos que participam do Enem, ela contempla aí a casa dos milhões, né, de participantes. As vagas continuam sendo limitadas, então se não estudar, se não houver dedicação diária, você não consegue ter bom rendimento, não. E mais, né, não só a dedicação no período das aulas, mas organizar os estudos em casa também, isso é fundamental. E não é quantidade, viu, Rodrigo? As pessoas às vezes confundem um pouco essa coisa da dedicação com quantidade de horas de estudo, não é isso. É a forma como você organiza, é a qualidade, principalmente a rotina do estudo. Então, às vezes, por exemplo, nós temos uma cultura muito imediatista na educação, né? De achar que, por exemplo, se você se dedicar 10, 15 horas por dia
a 6 meses do Enem você consegue um bom rendimento. Não é dessa forma que as coisas acontecem, né? No colégio nós procuramos orientar muitos alunos sobre a importância dessa rotina. Então, se ele estuda, por exemplo, 2 horas todos os dias, né? Isso varia de aluno para aluno, de 1, 2, 3 horas todos os dias, sempre, ele vai ter ali, né, uma rotina que vai possibilitar uma formação diferenciada, né? Você faz um cálculo básico. O aluno que estuda 2 horas por dia após sair do colégio, né? Calcula isso num ano, né? Calcula isso num período mínimo aí de estudo final para o Enem. É muito diferente daquele aluno que tenta se dedicar somente no final. Esse ele vai passar por um estresse que, em vez de ajudar, vai comprometer o desempenho durante as provas. Professor Ricardo, e tem que ter uma disciplina muito grande hoje por conta das redes sociais, né? Muito grande. O celular atrapalha ou não? Senhor, qual que é a orientação do senhor? O celular é um desafio, né? A orientação é muito simples. Essa organização de estudos, né? Essa rotina ao qual eu me referi agora há pouco, ela necessariamente demanda uma disciplina em relação ao uso de rede social, em relação àquilo que não faz parte, não compõe o campo dos conteúdos a serem estudados, porque você só desenvolve habilidade e competência em áreas de conhecimento se você se dedicar. A dedicação pressupõe tempo, né? E o tempo pressupõe organização. Então, às vezes, né, pela própria natureza do que são as redes sociais, nessa coisa de oferecer informações, não necessariamente conhecimento, oferece conhecimento também, mas os alunos acessam muito informações e elas são muito rápidas, né? Então, às vezes, aquilo entre um livro, né, e uma rede social, o aluno ele vai, vou consultar, 2, 3 minutinhos aqui, não vai me distrair, mas ele se esquece que a retomada daquilo que ele estava fazendo vai demorar 10, 15, 20 minutos. Então, o mais interessante é que ele consiga dividir o tempo do dia, né? Então, primeiro, organize seus estudos, dedique seus estudos. Após essa dedicação, você não só pode, como deve, né? Deve praticar esporte, deve namorar, deve acessar a rede social, deve fazer tudo que você quer, né? Jogar um videogame. Porque o videogame a turma também. Exato, e nós conversamos muito lá no São José com os adolescentes em relação a isso. Você não precisa deixar de fazer o que você gosta para estudar, né? Se você gosta no shopping, no cinema, tudo, né? E é importantíssimo até para a manutenção da sua sanidade mental. É fundamental que o adolescente faça tudo isso. Tudo que ele gosta, ele tem que fazer. O que ele não pode fazer, né, é deixar de se dedicar aos estudos por conta dessas questões, né? Então, orientamos muito os alunos nos seguintes termos, né? Olha, você precisa estar no colégio, você precisa passar esse tempo no colégio, né? Então, empenhe-se durante o período que você está ali, depois organize um tempo e até do ponto de vista da sua consciência, você fica livre para fazer o que você quer, né? Olha, já frequentei, já estudei, agora eu vou fazer o que eu quero, né? Com muito mais prazer, com muito mais leveza, né? E com muito mais, evidentemente, segurança em relação ao que você vai fazer no futuro. Professor, os alunos que têm dificuldade em algumas disciplinas, como é que é feito? Como que deve ser? É lógico que aluno a gente conhece, adolescente geralmente ele tenta até esconder alguma deficiência que ele tem, alguma disciplina, alguma matéria. Vocês identificam isso e como é que vocês retomam isso com ele? Nós fazemos periódicas avaliações diagnósticas com os alunos, né? Nós sabemos exatamente, né, por meio de um mapeamento, quais são os alunos que demandam mais e quais são os alunos que demandam menos do colégio. Os alunos que demandam mais, eles têm aulas complementares, aulas de aprofundamento, plantão de dúvidas, apoio pedagógico, eles têm uma série de atividades no período da tarde, no chamado contraturno, para poder sanar, superar essas dificuldades. Nós temos professores, por exemplo, no período da tarde, que propiciam, né, que oferecem atendimento praticamente individual para os alunos. Então, o aluno tem lá uma dificuldade de matemática. Olha, eu estou tentando aprender função trigonométrica, mas eu tenho dificuldade com a regra de 3, que é o básico do básico. Então, ele vai lá no período da tarde, né, e vai sanar essa dúvida, ele vai conseguir avançar a partir, né, de um trabalho que é um trabalho praticamente individual que o professor faz com ele, mas ele precisa se dedicar, né? Porque a identificação do problema não é resolução, é um passo, né? É fundamental admitir, olha, tenho dificuldade na área, ou porque essa dificuldade é cognitiva, ou porque eu tenho lacuna de aprendizagem. Faz parte, né? Olha, eu não gosto tanto da matemática, eu não gosto tanto da língua portuguesa. É evidente que você vai estudar menos do que você, né, gosta menos. Então, aquilo pode trazer dificuldades lá na frente, porque existem conteúdos que são pré-requisitos de outros conteúdos. Então, se eu não sei a base daquela disciplina, eu vou ter grandes dificuldades em tentar entender aquilo que é mais complexo em relação a ela. E o São José é um colégio que trabalha muito com essa questão do atendimento das diversidades, tá? No ensino médio, principalmente, Rodrigo, você tem um período que é um período muito intenso de estudo. Você imagina todos os conteúdos que o aluno teve em vida até o 9º, acrescido de muito mais conteúdos ministrados todos em 2 anos, que a terceira série normalmente é uma série de revisão.
né? É evidente que o aluno que tem alguma lacuna ou o aluno que tem alguma dificuldade, é ali que ele vai perceber, é ali que ele vai demonstrar, né, todas os problemas com os quais ele precisa lidar durante esse curto período, que é o período do ensino médio. E a dinâmica do Enem, por exemplo, exige uma formação sem as lacunas, né, professor? Exige uma formação diferenciada. Qual que é a dinâmica do Enem, pessoal? O Enem, então, o Enem funciona da seguinte forma, né? O Enem, até a forma de calcular rendimento é diferente. Então, o senhor concorda com... Com certeza, com certeza. O Enem é assim, você tem determinadas habilidades e competências que você precisa desenvolver para fazer o Enem. Um exemplo básico. São 90 questões de uma redação no primeiro dia do Enem. 90 questões de múltipla escolha, uma redação, você precisa fazer isso em 5 horas e meia. Uma das competências que você tem que desenvolver, por exemplo, é o controle sobre o tempo. Você só faz isso, Rodrigo, se você dominar o conteúdo e exercitar esse controle, né? Se você, não adianta você saber, né, dominar o conteúdo se você não controla o tempo. Né, e controla tempo se você não domina o conteúdo. Então são competências que, se o aluno não tiver para o Enem, ele não consegue fazer uma boa prova. É muito difícil fazer um bom Enem, né? Mas assim, os nossos alunos no São José, eles costumam fazer excelentes provas, né? Por quê? Porque eles estão acostumados com simulados periódicos. Então eles fazem uma média de 50 simulados durante todo o ensino médio, né? Fazem menos no primeiro e no segundo, e no terceiro eles fazem uma média de 40 simulados. Muitos deles simulados Enem. Então eles têm esse preparo. Mas é um preparo que demanda o quê? Como eu falei há pouco, dedicação e exercício. Exercitar, é sentar e fazer a prova. Não adianta, por exemplo, usar uma estratégia que muitos alunos utilizam e que é equivocada. É o seguinte, ele pega um simulado para fazer em casa e ele faz 2, 3 questões, vai tomar uma água. Faz mais 2, 3 questões, vai tomar um café. Não, ele tem que sentar e fazer nas condições que o Enem oferece. Você tem que fazer a prova na sequência, naquele tempo, e depois aferir aquilo que você conseguiu, né, responder ou não. Trazer o mais pro real possível da prova. Pro real possível. Né? Senão não funciona. E o senhor ouve relatos de dificuldade de controlar esse tempo, né? Porque o pessoal é ansioso, né, professor? Muito ansioso. Você tem que também, se lá da preparação, também é até um convencimento pro adolescente, né? Entender que, olha, é fundamental isso. Você tocou num tema essencial, Rodrigo, a questão da ansiedade, né? Então, antes disso, você perguntou primeiro, a questão quando você vai olhar o Enem, né? Quando você vai fazer o Enem, é evidente que você tem que ter uma noção muito clara em relação às suas possibilidades. Isso vai te tranquilizar, né? Olha, eu preciso de uma pontuação tal para conseguir uma vaga no curso que eu quero na Universidade Federal. Muito bem. Eu tenho rendimento, tenho tido rendimento para isso? Tenho. Tá? Então, essa parte, ok. Quando você vai fazer a prova nas vésperas, principalmente, isso nós notamos, né, nessas últimas aplicações novamente, a ansiedade aumenta, né? Ela é interessante, desde que ela seja motivadora. O problema da ansiedade é quando ela paralisa, né? Quando ela cria uma dificuldade a ponto do aluno se comprometer. Trava, né? Trava, né? Eu não consigo fazer a prova, deve ser desesperador. Desesperador. Então, você ouve relatos nesse sentido? Muitos, ouço muitos relatos. Só que são relatos, principalmente lá no Colégio São José, de aluno que está começando o ensino médio. Primeira série do ensino médio, né? Até ali o segundo, no terceiro eles já estão um pouco mais tranquilos, né? Porque eles estão mais senhores de si para fazer a prova também, né? O Enem, se você analisar o edital de Enem, é uma prova para aluno concluinte. Então, o aluno de primeira e segunda série são alunos que vão fazer como treineiros. Então, naturalmente, eles têm um pouco mais de ansiedade porque eles não têm muito domínio daquilo. Terceira série, não. Por outro lado, os alunos de terceiro sabem que é um ano definitivo também. Então, é um tipo de ansiedade um pouco diferente. Eles ali têm uma segurança oriunda dos 3 anos, né, das 3 séries do médio, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma ansiedade em relação a ter, naquele momento, que demonstrar um desempenho para conquistar uma vaga no ensino superior, né? E tem uma última coisa, eu acho que é importante para o aluno, que eu acho que traz uma certa tranquilidade. Educação, como nós falamos no começo da nossa conversa, é um processo que começa na fase da infância, né? E continuamos sempre estudando, você como jornalista, eu como coordenador pedagógico, enfim. Então, nunca um processo de ensino, um processo educativo, nunca o que você aprende
é desperdício lá na frente. O contrário, tudo é cumulativo, né? Então, por mais que você não tenha um bom desempenho no Enem, no final de terceira série de ensino médio, tudo que você fez, tudo o seu empenho, ele será valorizado depois, porque você, com o tempo, né, de estudo a mais, seja num cursinho ou não, você consegue lá na frente conquistar a sua vaga, né? A questão é, você não pode deixar de lado o esforço, pressupondo que o esforço é só para esses 3 anos, é para uma vida. Nós estamos falando de formação para a vida. Escrever bem, né, não é um processo, não é uma característica, né, que vai te beneficiar numa prova, num processo seletivo. Te beneficiar para a vida, né? É saber fazer cálculo, tudo isso, né, é uma formação profissional, né? Você pensando, né, na sua profissão, pensando no exercício da sua profissão, tudo isso te ajuda e ajuda muito. Veja, conhecer história, saber sobre história. Nós tivemos há um tempo uma eleição. É fundamental que o aluno entenda, por exemplo, a história do Brasil no século XX para pensar, né, quais são as viabilidades das propostas trazidas pelos candidatos, por exemplo, que se você não tiver conhecimento sobre história, você não, né, não foi um conhecimento só utilizado lá no Enem, na FUVEST, na Unicamp e tal, conhecimento que vai ser, né, foi angariado nesses anos de ensino, mas que vai ser, evidentemente, utilizado por você durante toda a sua vida. Como é que você classifica o conteúdo do Enem, que vem sendo aplicado ao longo dos últimos anos? Inclusive, nós passamos por o Enem recentemente agora. Sim, o Enem, os vestibulares de modo geral, mas o Enem em especial, né, ele traz muitas questões, principalmente na área das ciências humanas e linguagens, muitas questões voltadas para o campo social, né? Nós temos aí questões sociais no Brasil relevantes, né, de demandas da população, que sempre são contempladas pelo Enem. Nas áreas de ciências da natureza e de matemática, as questões são muito voltadas para aquilo que é o dia a dia das pessoas, né, para a prática, né? Dificilmente uma questão do Enem fica no plano teórico, ela normalmente é vinculada à realidade, ao dia a dia das pessoas, elas são desafiantes nesse sentido. O que contribui também para o crescimento pessoal até do aluno, né? Muito, porque se ele não tem experiências também, fica mais difícil também ele fazer uma boa prova, né? Exato, nós falamos muito isso, principalmente, Rodrigo, você falou uma coisa muito importante em relação à redação, porque a redação do Enem, né, você tem lá um tema de redação. O aluno, ele pode escrever bem, né, ele pode dominar a regra gramatical, mas se ele não tiver repertório sobre o que ele vai escrever, ele vai ter dificuldade em escrever, né? Então, por exemplo, um tema de redação ligado, sei lá, ao racismo. Se o aluno, né, ele não leu sobre, ele não se preparou, tanto que no São José, quando nós preparamos os alunos para as redações, nós preparamos esses alunos, primeiro, para os temas, né? Então, nós desenvolvemos estudos e atividades. Olha, o tema é racismo, os alunos leem textos sobre isso, depois eles vão produzir a redação, né? Então, o repertório, a experiência de vida é muito importante. Se ele não tiver repertório, se ele não lê jornal, né, se ele não assistir a podcasts como o seu, se ele não fizer coisas que agreguem cultura, que vão além da cultura da sala de aula, ele terá dificuldade no Enem, com certeza, não só no Enem. E os corretores do Enem, os corretores principalmente de redação, não são flor que se cheira, né? O aluno não tenta enganar, vai estar mal, né? Não, até a própria forma de correção do Enem, né? O critério de correção que o Enem utiliza, né, é a chamada TRI, né? Então, por exemplo, quando você tem lá uma prova onde você chuta uma questão difícil, você não sabe aquela questão, né? Imagina a seguinte situação, para vocês verem como é importante ter cuidado na feitura do Enem. Você chuta e acerta. Aí você chega em casa e confere o gabarito e fica feliz com aquele acerto. Só que dificilmente aquilo será contemplado, aquilo valerá para algo. Por quê? Porque de acordo com os cálculos que o Enem faz, né, a criterização da correção, se você acerta uma questão muito difícil e erra uma questão média ou fácil, aquele acerto ele é eliminado, ele é desconsiderado, porque pressupõe que você chutou, né? Você não domina aquele conhecimento. Então, você não pode errar uma questão, voltando à matemática, né, de regra de 3 e acertar uma questão, né, sobre função trigonométrica. Concorda comigo? Então, esse tipo de correção é um tipo de correção que o aluno precisa ficar atento, né? Não adianta querer fazer uma prova, né, com base em suposições ou com base em chutes. Você tem que ter segurança em relação àquilo que você está escrevendo. E a própria correção da redação, né? Você tem critérios, tem dimensões para correção. Não é uma coisa assim, eu vou jogar uma ideia ali e vai dar certo. Não, existem, né, os alunos do colégio, por exemplo, do Colégio São José, eles são muito bem preparados para isso. Eles sabem, né, que tipo de redação eles devem fazer. Por exemplo, essa coisa hoje o pessoal fala, mas é a minha opinião. Você tem um dado, por exemplo, olha, morreram, sei lá, 1.000 pessoas, problemas cardiológicos no último mês, no Brasil. Então você fala, mas a minha opinião é que não morreram. Eu não tenho opinião em relação a isso. Esse é um dado. E se você não observa isso no Enem, né, quando você é muito passional, né, que você se desprende da realidade,
naturalmente a sua prova é desconsiderada, dificilmente a sua redação... Não tem como ir contra os fatos, né? Não tem como ir. Não, isso precisa ser muito bem pensado pelo aluno, né? Professor, e a questão do novo ensino médio? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Eu acho que o novo ensino médio, ele é necessário, né? O novo ensino médio é uma demanda de anos, né? Eu acho que quando você fez ensino médio, quando eu fiz ensino médio, nós não tínhamos opções, né? Você fazia a matrícula no colégio e a grade curricular estava pronta e é aquilo que você tinha que estudar, assunto encerrado. O novo ensino médio é diferente, né? O novo ensino médio, de acordo com os objetivos da lei que criou o novo ensino médio, ele precisa contemplar, né? Precisa oferecer caminhos, né? Percursos, trilhas de aprendizagem para os alunos com as quais eles se identificam, né, que eles podem escolher. Então a ideia do novo ensino médio é que o aluno estude o básico daquilo que ele sempre estudou em termos de conteúdo, mas que ele tenha também opções de escolha por novas disciplinas, né, novos conteúdos, coisas que têm a ver com aquilo que ele tem interesse. Então, por exemplo, no Colégio São José, nós temos 2 itinerários chamados de itinerários do ensino médio. Nós temos os conteúdos todos do período da manhã, da formação geral básica, e à tarde nós temos os chamados itinerários formativos. São 2, matemática e ciências da natureza, onde você estuda matemática, biologia, física e química, em aprofundamento, em nível de aprofundamento, ou ciências humanas e linguagens, história, sociologia, filosofia, geografia, língua portuguesa e inglês. Quando o aluno opta por uma dessas áreas, né, ele está contemplando os seus interesses de formação, não só no ensino médio, mas os seus interesses de formação para a vida. Então, por exemplo, nós temos uma disciplina lá de farmacologia. Para o aluno que vai fazer uma medicina, para o aluno que vai fazer uma área de ciências biológicas, muito interessante que ele tenha uma disciplina que ele nunca teria tido a oportunidade de ter no antigo ensino médio. Ou o aluno que vai fazer ciências humanas, olha, então uma disciplina sobre música e história, a história contada a partir da perspectiva da música e tal. São situações e possibilidades que o aluno hoje encontra no novo ensino médio, que ele não encontrava antes, né? Então, eu acho que esse novo ensino médio ele é muito mais atraente para o aluno. Ele faz o aluno ter muito mais prazer de estar no colégio, né? Porque ele não vai aprender só aquilo que impõe a ele, mas aquilo que ele escolhe também. Mas aí a gente entra na escolha de uma profissão futura, né? E os jovens, geralmente, alguns jovens têm alguma dificuldade de saber, olha, o que você... tem alguns que, aqui, exatas e outros humanos, né? O cara faz opção muito diferente, né? Distinto. E aí, como é que entra essa orientação, professor? O colégio tem um trabalho de orientação profissional, orientação vocacional e profissional. Ele não precisa, quando ele vai para o ensino médio, ele está no 9º ano para escolher itinerário, né? Então é muito cedo, olha... O pensamento ali é escolher profissão, não. Ali o aluno, o colégio desenvolve um trabalho para que o aluno tenha percepção das suas vocações. Tá? Vocação você já tem noção, uma boa noção no ano, né? Então, por exemplo, você pergunta para o aluno, olha, você acha que tem mais vocação para matemática e ciências ou para história, geografia e língua portuguesa? Ele sabe claramente para onde ele tem mais ou menos vocação. Ele pode gostar de tudo, tá? Mas ele sabe quais são mais ou menos as áreas que ele tem mais identificação ou não. Então, a ideia do trabalho de orientação vocacional e profissional do colégio é justamente fazer o aluno identificar a vocação. Porque, como você mesmo disse, de maneira bastante clara e assertiva, você não tem como tirar de um aluno, né, informação, né, sobre, olha, qual é a profissão que você vai seguir no 9º ano, até na 3ª série do médio, né? Normalmente, os nossos alunos, quando chegando no 3º, eles têm uma boa noção do que eles farão. Mas nós temos também um percentual de alunos que, evidentemente, têm dúvidas, né? Isso faz parte. Antigamente, você ia fazer, Rodrigo, uma inscrição para vestibular de engenharia. Eu fiz muitas inscrições, continuo fazendo para os alunos, né, para ajudá-los. Você tinha 3 ou 4 opções. Hoje você tem 30. Só na área das engenharias. Né? Então o mercado muda muito, né? E muda de forma bastante acelerada. A quantidade de possibilidades de curso de ensino superior mudou bastante e todo tempo, né? A todo momento muda. Então, naturalmente, hoje o aluno tem muito mais desafios para tentar identificar ali uma área de atuação profissional. Prova disso é a evasão no ensino superior, né? Se você analisar os dados da evasão no ensino superior, tanto nas universidades públicas quanto nas particulares, você vai perceber que o número ainda é muito alto, né? Você tem ali uma média de 30%, 40% de evasão, né? E normalmente a evasão ela decorre do fato do aluno não se identificar com o curso. Ele entra, ele passa por um processo seletivo, às vezes ele faz 2 anos, 1 ano de cursinho, e ele chega ali e não é o que ele quer. Então, no São José, nós fazemos um trabalho muito sério no ensino médio, muito focado nessa questão de auxiliar o aluno a perceber qual é a sua vocação. Temos feira das profissões, nós levamos os alunos nas universidades para visitar os profissionais, né? Então, olha, você quer ser médico? Tá, vamos fazer uma visita à medicina USP Ribeirão Preto.
você quer ser engenheiro, vamos usar a USP São Carlos ou a UFSCar, enfim. E os alunos percebem muito isso, observando o dia a dia dos profissionais. Tá? Olha, eu tenho uma admiração, mas será que eu tenho uma vocação para isso, para essa profissão, né? Então, esse trabalho ajuda muito os alunos a, no final da terceira série do médio, terem clareza em relação ao que eles falam. Professor, aí tem uma questão também da pressão dos pais, né? Sim. Convívio familiar, sim, que entra também na preparação dos vestibulares, agora a maratona que a gente, sim, vai ter, né? Qual que é a importância da família em estar ali como um apoio, auxiliar o aluno? Essencial, Rodrigo, o apoio da família é essencial. E sempre orientamos os pais da seguinte forma: não é a pressão, né? Não é a pressão que vai fazer seu filho ser melhor ou pior no processo seletivo, no vestibular ou no Enem, tá? Mas é o acompanhamento na organização dos estudos, na rotina de estudos, né? Agora, a pressão, ela só vai causar mais nervosismo, mais ansiedade, né? A cobrança na organização e o acompanhamento é uma coisa. Exercer pressão no sentido de que, olha, você precisa passar, isso não contribui, isso prejudica o aluno, porque recai sobre os ombros deles um peso que eles ainda não têm maturidade para lidar. Agora, quando você auxilia na organização da rotina em casa, né? E esse é o papel, no nosso entender, essa é a função das famílias, né? Em relação a esses processos seletivos, a esses vestibulares. Dar conta de auxiliar o filho, né, os filhos, a organizar uma rotina produtiva no campo da educação. Aí sim, essa é a melhor contribuição. Porque se você fizer isso, a aprovação ou não no processo seletivo é uma decorrência natural, né? Agora, o que você não pode fazer? Não cobrar essa organização e no final você cobrar a aprovação. Aí realmente fica difícil. A relação do colégio com os pais é muito boa nesse sentido, que os pais, eles estabelecem uma parceria, o colégio estabelece uma parceria com as famílias. E essa parceria costuma ser bastante produtiva, que as famílias entendem isso, né? Que sem essa rotina, principalmente por conta dessa concorrência toda nesses processos seletivos, você não consegue preparar um aluno para o vestibular. Deve ser a coisa mais maravilhosa, inclusive para os professores, quando o aluno passa, né, professor? Sem dúvida. Eles voltam, como é que é essa... Sim, nós temos uma, inclusive na Feira das Profissões, que eu me referi agora há pouco, os profissionais que participam são profissionais de áreas que os nossos alunos escolhem, né? Olha, eu quero um médico cardiologista, eu quero um jornalista, eu quero um professor de história, tal. Geralmente são ex-alunos do colégio, né, que voltam, né? A satisfação é muito grande saber que nós participamos, né, colaboramos com a formação dessas pessoas. Os alunos que estão fazendo universidade, nós brincamos que eles não saem do São José, né? Eles vão fazer universidade, eles têm um tempinho para vir para Rio Preto, vão visitar o colégio, porque é uma casa, né? Uma família da qual ele fez parte durante muitos anos, né? Se você analisar um aluno com 19 anos, 18 anos, que está começando a universidade agora e que ficou conosco dos 5 aos 17, que passou boa parte da vida dele muito mais dentro do colégio do que de qualquer outro lugar, né? Isso para nós é um motivo de satisfação muito grande. Professor, não deu certo o Enem, não passou no Enem. Qual que é o caminho agora? O que o aluno pode trilhar aí junto com o colégio, junto com a família? Quais são as opções que ele tem? Olha, não passar no Enem, né? Não conquistar uma vaga, melhor dizendo, né? Em relação por meio do Enem, perdão, significa o seguinte: tudo que ele fez em vida, né, tudo que ele fez em termos de dedicação para os estudos, não foi perdido, né? Ele vai ter que se dedicar um pouco mais, né? Alguns meses depois, as inscrições se abrem, serão abertas novamente para o Enem, né? 6 meses depois ele tem um outro Enem lá no final do ano, tá? Então, é fazer novamente, né? É não desistir. Ingressar num cursinho ou não, isso vai muito de como o aluno se organiza para estudar. Tem muitos alunos que falam: não, eu já fiz o ensino médio, eu prefiro estudar sozinho. A maior parte dos alunos, não, eu prefiro fazer um cursinho. Faça um cursinho. Eu acho que o mais importante é o seguinte, Rodrigo, nós falamos muito isso para os alunos. A formação que o São José oferece é uma formação para a vida, não é uma formação para fazer uma prova de vestibular apenas, né? Se você tem uma boa formação, uma formação sólida para a vida, pautada em valores que você incorporou, né? Pautada numa boa formação acadêmica, é evidente que nada disso ficou para trás. Isso permanece em você, né? Você só vai lapidar um ou outro aspecto que você precisa para poder ingressar no ano seguinte. Essa é a sugestão, essa é a dica, essa é a orientação. A gente também vê preparação depende muito dos professores, né? Muito. Como vocês definem ali os critérios,
qual a qualidade dos professores do São José hoje? Tradicional, né? Uma escola de muita tradição, Rio Preto. Sim, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, os professores, eles passam por permanente formação, né? O acompanhamento dos professores, ele é diário. Os professores têm uma formação no colégio quando ingressam, né? Eles passam por um processo seletivo criterioso. E durante a estada dos professores no colégio, ou seja, no dia a dia, nós oferecemos formações continuadas, né, que são formações que aprimoram essa formação do professor. O professor tem um olhar muito diferente para o aluno no colégio, porque lá o acadêmico ele é fundamental, mas ele não é o único objetivo de formação do aluno, né? A questão dos valores é fundamental. O professor como referência, como exemplo, né, não nas palavras, não naquilo que ele diz, mas a forma como ele se comporta. Isso para nós é muito importante, né? Lá, os professores são vistos de fato como referência de conduta, como mestres. Essa é a ideia, né? E para isso eles precisam de respaldo, né? Então o colégio investe muito em tecnologia, investe muito em formação. Para você ter uma noção, quando veio a pandemia, nós, como todos os colégios, né, evidentemente nós tivemos desafios, né? Passar por desafios. Mas o colégio já tinha, né, já trabalhava utilizando ferramentas da Google há algum tempo. Então os alunos, todos nossos eram alunos Google, os professores já passavam por formação Google até hoje, né? Pelo menos uma vez por mês os professores têm formação Google com os formadores da Google para aprender a lidar com aplicativos do sistema e tudo mais. Então o colégio investe muito em formação de professor, seja no âmbito teórico, né, seja no âmbito tecnológico, né? Isso é fundamental. Se você não tiver o que nós chamamos de uma boa linha de frente para lidar com o aluno, né, você não consegue formar, você não consegue contemplar os objetivos do nosso projeto educativo. Porque eu sempre digo uma coisa, Rodrigo, formar para passar no vestibular é fácil. Se você tem uma boa estrutura e bons professores é fácil. O difícil é você oferecer essa formação, né, e oferecer também, contribuir também para a formação pessoal dos alunos, no campo dos valores, da ética. Esse é o diferencial das pessoas. É nisso que nós pensamos. É com esse foco que nós trabalhamos. Legal. Professor, o senhor falando num ponto aí que a pandemia que a gente passou, estamos saindo ainda. Falando agora estamos saindo, mas falam em possível chegada de uma nova onda, né, da Covid-19. O uso da tecnologia durante a pandemia foi fundamental também porque o senhor falou da estrutura, né? E pelo uso da tecnologia não deixamos lacunas de aprendizagem, né? Como é que foi feito no colégio? Olha, o colégio ele se manteve, né, em termos de estrutura de aula, né? As aulas elas foram oferecidas para contemplar todos os conteúdos necessários, né, programáticos do ano letivo 2020, 2021. Já voltamos com os alunos do presencial. Agora, é evidente que ficam algumas lacunas, né, Rodrigo? Ficaram por vários motivos, né? E nós trabalhamos muito com essas lacunas no ano passado. Esse ano nós acreditamos termos conseguido superá-las com os alunos. Por que das lacunas? Por um motivo simples. Ninguém estava 100% preparado, né? Vamos pensar o aluno para assistir 6 aulas, 10 aulas por dia pelo computador, né? Não é fácil, né? O nível de concentração é outro. O principal prejuízo, na verdade, Rodrigo, eu acho que eles não estão vinculados, né, às questões ligadas aos conteúdos, não, mas às questões ligadas à convivência, ao amadurecimento, ou, né, a falta de amadurecimento dos alunos durante esse período, porque eles não conviveram. Então, você imagina um aluno que estava no 6º ano do ensino fundamental quando começou a pandemia, né? Quando ele voltou para o presencial, ele estava praticamente no 8º, não é? Então, é um outro ciclo, um outro momento, né? São outros conteúdos, mas ele não conviveu. Então, essa questão da maturidade, ela foi muito prejudicada, né? A questão do próprio comportamento, né, nos relacionamentos, né, na coisa da mediação dos conflitos. Então, os alunos ficaram muito tempo em casa. Então, esse aspecto da socialização, das regras, isso ficou muito prejudicado, foi muito prejudicado pela pandemia. Você imagina um aluno, imagina uma rotina de um adolescente de 15 anos que acordava para ter aula durante a pandemia. Na hora ele logava, entrava em aula, mas ele fazia tudo que ele tinha que fazer sem controle de tempo, né? Olha, eu preciso ir ao banheiro, eu vou. Eu quero comer um lanche, eu como, né? Eu quero assistir a aula, mas eu quero ao mesmo tempo, né, ligar a TV ali no canto. Será que eu consigo? Ele tenta e faz. Assistir, né? um jogo. Assistir um jogo, né? Então, tudo isso acabou fazendo com que eles criassem, né, uma rotina muito pouco
muito pouco cuidadosa com essa questão do estudo, né? Fizeram aquilo que puderam também, era um momento diferente, né? Nós nunca fomos preparados para estarmos em casa 24 horas por dia, né? Durante meses. Então isso acabou prejudicando um pouco, sim, essa questão do desenvolvimento da maturidade dos alunos. Mas eu acho que hoje, né, com essa volta, já voltamos desde o ano passado, né? Isso tem sido bem superado. Eu acho que a convivência, ela se intensificou, principalmente do meio do ano passado para cá, né, cada vez mais, e eu acho que logo nós chegaremos num patamar que nós precisamos chegar. Professor, nós temos pais, lógico que então agora nós vamos entrar também num período de matrícula, sim, né? Por que escolher o Colégio São José? Por vários motivos, Rodrigo, vários motivos. O Colégio São José é um colégio que oferece um grande diferencial. Primeiro, é um colégio que oferece excelência acadêmica em termos de formação para o aluno. Tá? Então, se você analisar as nossas aprovações, a nossa lista de aprovação no final dos processos seletivos, nós temos uma lista excelente. O aluno entra no curso que ele quiser fazer no São José. Do ponto de vista acadêmico, nós temos esse objetivo de formar em nível de excelência. Mas o nosso maior diferencial é formar cidadãos, formar pessoas com valores. Por que fazer uma matrícula no Colégio São José? Porque além da formação para o vestibular, que repito, né, não é nada muito difícil de ser feito, tá? Com a estrutura que nós temos, com os professores que nós temos, nós oferecemos também possibilidades, situações, né, para que as pessoas se formem cidadãs, né, com valores éticos, morais, com referência no projeto do colégio, né, que é um projeto agostiniano, um projeto que valoriza muito a questão da empatia, do respeito, né, a questão de você entender, né, o aspecto e valorizar humano, né, do homem, né, de você olhar para os homens, né, como pessoas que são, que devem e que merecem todo o respeito e que precisam, por isso mesmo, né, serem cuidadas. Ou seja, que as relações sejam relações pautadas no respeito, na ética e nos valores contemplados pelo nosso projeto educativo. Esse é o nosso diferencial. Esse resgate aí é diário, né, professor? Todos os dias. Colocar para as crianças, né? É um trabalho, igual você falou, um trabalho contínuo, né? Contínuo, porque você, na verdade, você vai ensinar, não é... Os ensinamentos, eles ocorrem principalmente nas situações de conflito, não é? Porque quando você está bem com alguém em termos de convivência, dificilmente você vai se conflitar, dificilmente você vai mostrar, né, até que ponto você incorporou ou não alguns valores, por exemplo, como o respeito ao outro, o respeito à diversidade. Quando você conflitua com alguém, principalmente crianças e adolescentes, é que você tem a oportunidade de testar aquilo que você incorporou ou não. Olha, por mais que ele pense diferente de mim, eu vou respeitá-lo, ou não. Né? Quando não, é aí que o colégio age, né? É aí que o colégio demonstra, olha, se você não observar esse aspecto de convivência, você não tem uma convivência saudável. Há alguns anos, o colégio incorporou na grade curricular um projeto de desenvolvimento de habilidade socioemocional. O que significa isso? Os tutores do colégio, os professores do colégio, trabalham com os alunos, né, diariamente, né, aspectos fundamentais do convívio, como o respeito, né, a ética da convivência, né, tudo aquilo que é necessário para que o aluno se desenvolva enquanto ser humano, né, não só enquanto ser humano que absorve conteúdo, né, que incorpora conteúdo, né, mas também como ser humano que precisa ser preparado para conviver de forma respeitosa em sociedade. Legal. Professor, falei pro senhor que passaria muito rápido o nosso bate-papo. Já foi? Sério? Já. Poxa, foi rápido mesmo. Não sei se porque eu falo muito também, né? Não, espero não ter. Eu aqui aprendo, eu falo com a minha equipe sempre que a gente, a profissão de jornalista também, nessa troca que a gente tem aqui com os nossos convidados, a gente aprende diariamente, professor. O senhor aqui deu uma aula aí. É lógico que eu estava aqui ouvindo e lembrando quando a gente foi adolescente também, né? Então os adolescentes estão ouvindo a gente aí que prestou o Enem, vai prestar outros vestibulares aí. Tenha calma, né, professor? Temos também as redes particulares, né? As faculdades particulares também, que são levadas em consideração também pelos alunos lá de São José, né? São principalmente as universidades particulares que são também de tradição, né? Você pegar as principais de São Paulo, a FGV, Mackenzie e tudo mais, né? Agora o INSPER. Então existem instituições particulares pelas quais os nossos alunos se interessam também. E vai muito do objetivo que você tem, né, Rodrigo? Vai muito do objetivo que o aluno tem em termos de formação, né? Dependendo do que ele busca, né? Ele vai se direcionar para uma ou outra instituição. Isso vai muito daquilo que é a demanda pessoal dele. E não é demérito nenhum também, nenhum. Mesmo porque o ensino superior é evidente que você tem perfis de instituição de ensino superior, né? Agora, você também precisa contemplar o objetivo de quem vai fazer esse curso,
né? Então, claro que majoritariamente os nossos alunos se interessam pelas instituições públicas, né? Pelas universidades públicas. Mas nós temos muitos exemplos de alunos que foram para as universidades particulares, né? E hoje são excelentes profissionais. Sim, bacana. Pessoal, então agradeço muito a sua presença aqui no podcast diário do Rodrigo Lima e agradeço você também que nos acompanhou até aqui, professor Ricardo. Professor, olha, não o conhecia, prazer em conhecê-lo, uma aula aí de educação, hein, professor? Rodrigo, olha, eu que agradeço a você, a sua equipe, né, pelo convite, parabéns pelo seu trabalho, eu acho que é um trabalho que contribui muito para o desenvolvimento da cultura aqui da cidade, em todos os aspectos, parabéns. Muito obrigado. Você pode rever esse podcast, essa entrevista, no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br e também nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook e no Twitter. E lembrando também que você pode acompanhar no YouTube, nosso YouTube, o canal Diário do Rodrigo Lima. Não é, professor, não é nunca demais lembrar que é o maior canal de informações da região de Rio Preto, com 66 mil. Eu falo isso hoje, mas daqui a um tempo a gente vai estar 70 mil e logo a gente vai chegar em 100 mil inscritos. Agradeço muito você pela audiência e você sabe, jornalismo aqui tem lado o seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.